que é ele mesmo, esse crítico Martin Esslin, apesar do nome Martin Esslin, ele é de origem húngaro. Mas quando ele nasceu, a Hungria estava nascendo também, estava se separando do Império Austro-Húngaro. Ele nasceu em 1918, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. E muitos povos ali, por exemplo, Freud, que é considerado austríaco, se nascesse depois da Primeira Guerra Mundial, ele seria tcheco. Porque houve uma divisão grande no mundo depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Só a gente pensar nisso já nos leva a certas elaborações que são, poxa, mas afinal, ele é húngaro, ele é austro-húngaro, ele é austríaco? Não, ele é inglês, o Martin Esslin, falando do Martin Esslin agora. Ele é inglês. Porque, fugindo de guerras e guerras e guerras, ele acabou indo parar na Inglaterra. E em 1961, ele lançou um livro que reuniu uma coletânea de artigos que davam conta de um novo tipo de dramaturgia que tinha surgido na década anterior. E ele deu a essa dramaturgia, este é o inventor do nome, Martin Esslin, ele deu a essa dramaturgia o nome de teatro do absurdo. E aí eu faço questão de frisar uma coisa. Não é teatro absurdo. Muita gente vai assistir um espetáculo com um texto não lógico, racional, linear, e fala, eu fui ver uma peça de teatro absurdo. Ou, eu não gosto desse teatro absurdo. Não confundir teatro absurdo com teatro do absurdo. Por quê? Porque há uma conceituação muito específica aí. O Teatro Absurdo é um livro inteiro do Martin Esslin. Ele diz que é o teatro que fala, principalmente na sua dramaturgia, mas também na encenação, não só na dramaturgia, do mundo em que a gente vive. Desde lá da década de 50 até hoje. É um mundo absurdo. O mundo em que a gente vive é absurdo. Por quê? Gente, depois de Auschwitz e Hiroshima, não dá para a gente ter um mundo normal. Não dá para dizer que acabou a guerra, tudo voltará a ser como antes. Vamos considerar o seguinte, uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, ou como a Segunda Guerra Mundial, ou como a gripe espanhola, ou como esta pandemia de coronavírus. Isto não deixa pedra sobre pedra. Isto não deixa as coisas normais. Há quem diga, e eu concordo, o século XXI vai começar agora, depois da pandemia. O século XX começou depois de 1918, quando a gente teve junto ali, terminando, a Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola. Porra, show de bola. O século XX não começou em 1901. O século XIX não começou em 1901, começou em 1780. Perdão. O século XIX não começou em 1801. Começou em 1789, dia 14 de julho, com a queda da Bastilha.
Tá? Martin Esden, que era um crítico teatral bastante arguto, bastante ligado nas coisas que aconteciam, ele falou, tem alguma coisa acontecendo aí. Ele começou a ver essa nova dramaturgia, começou a pegar daqui e dali, porque não era um grupo, não era como os existencialistas, que você tinha ali dois filósofos, como Camus e Sartre, que eles até não se gostavam, os dois, mas eles escreviam baseados nos mesmos princípios. Ou os dramaturgos realistas ou os românticos, tá? Ou os naturalistas, que tinham certos parâmetros para suas peças. Não. Agora nós não estamos falando de um grupo que se conversa e diz, e aí, o que a gente vai fazer? Estou falando de um grupo de pessoas que que não se reunia, foi reunido pelo Martin Esslin. Ele disse que a primeira peça dessa nova proposta, que ele chama de teatro absurdo, acontece em 1950, quando Eugène Ionesco, assim com a pronúncia afrancesada, Eugène Ionesco, que nasceu na Romênia e foi criança para a França e cresceu francês e tal. Ionesco escreveu uma peça chamada A Cantora Careca. Que muita gente vê como atenção, como um texto absurdo, não só do absurdo. Mas Martin Esslin nos aponta, é do absurdo. Esse texto não tem nada de absurdo. A gente pode não ter prestado atenção nele até hoje, mas ele é dito, ele é usado. Ionesco começou no final dos anos 40 a tentar fazer um curso de inglês. Ele olhou aqueles diálogos, vamos ver se você reconhece. E ele falou, mas que bobagem! I am Mr. Brown. Who am I? Eu falei, isso aqui é a linguagem de um esquizofrênico que não sabe quem é. My name is Vardy. I am the teacher. What I do here? Well, you are the teacher. Você é o professor. Você acabou de dizer que você é o professor daqui. Então, o que você faz aqui? Você é o professor. E aí o Ionesco, que era um cara inteligente, se toca. Ele fala, gozado, será que a gente fala assim no geral? Será que você aprende, você vai pegar um curso lá na Inglaterra, um curso de francês, será que você fala também quem sou eu, né? Eu sou Jean. Será que é isso? E ele vai ver, e os cursos de idiomas são assim. Ele fala, meu Deus, é um absurdo que aprendendo idiomas assim, a gente queira que as pessoas se entendam. Porque esse tipo de conhecimento do idioma não leva ninguém ao entendimento de ninguém. É um exagero da parte dele. Porque você não fica só no I am Mr. Brown. Né? Where is the book? The book is on the table. A gente não fica no The Book's on the Table o tempo todo. A gente começa daí, a gente começa a engatinhar aí. Mas ele vai perceber outras coisas, o Ionesco. A cena mais famosa dessa peça... sobre a cantora careca. Tem dois casais numa casa, num apartamento. Eles estão conversando, um casal foi visitar o outro, estão conversando. Vamos ver no jornal o que há para a gente assistir. Aí um deles fala, tem essa peça, tem esse espetáculo, tem esse show.
E uma das pessoas presentes se vira e diz: e a cantora careca? Tá na rubrica da peça isso. Todos se olham de maneira estranha e depois de um silêncio um deles responde: continua com o mesmo penteado. Aí ele continua a ler o jornal. Mas não é essa a cena mais famosa da peça. É só para explicar que o nome da peça não tem nada a ver com nada. Mas tem um momento ali em que um casal sai, fica um outro casal, fica um homem e uma mulher sentados no sofá. A gente não sabe exatamente quem eles são. E aí o homem diz: ah, eu adoro morar aqui em Paris. E ela diz: ah, é curioso, eu também adoro morar em Paris. É mesmo? É curioso. Eu moro em Paris desde que eu vim para a França, vindo da Inglaterra há 20 anos. O senhor mora em Paris desde que veio da Inglaterra há 20 anos? Eu também moro em Paris desde que vim da Inglaterra há 20 anos. É mesmo? É curioso? Ela, sim, é curioso. E avança a conversa. Eu moro na rua tal, eu também, é curioso, é curioso. Eu moro no prédio número tal. Eu também, é curioso, é curioso. Eu moro no terceiro andar, eu também, é curioso. Eu moro no apartamento 32. Mas este é o meu apartamento. Mas lá, quando eu entro, eu vejo apenas uma mulher, não há mais ninguém naquele apartamento. E ela fala, é curioso, porque quando eu entro lá, eu vejo apenas um homem, não há mais ninguém nesse apartamento. Aí um olha para o outro e diz, querido, querida. Aí você fala, isso é uma bobagem. É mesmo? Você acha bobagem? Você já parou para refletir como são os casais hoje em dia? O quanto eles conversam, o quanto eles aprofundam ideias, aquilo que os fez um dia se interessarem um pelo outro. Aquela conversa que você não quer terminar nunca. Aquela conversa recheada de eu também. Né? Ah, eu gosto de cerveja. Eu também. Mas só mouse beer porque ela é mais docinha. Eu também. Mesmo que você odeie, você fala eu também porque você de repente descobre que seria maravilhoso tomar aquela cerveja do lado dela ou dele. Por aí vai. As pessoas estranharam a peça quando ela apareceu. Mas não estranharam a ponto de rejeitar. Isso aqui é estranho, mas me diz alguma coisa. Tem uma outra peça do Ionesco que vai dizer mais coisas ainda. Chama-se O Rinoceronte. Numa cidade, uma cidade pequena, as pessoas começam a sumir. Some um, some outro. Mas cadê Paul? Cadê Marie? Sumiu. E de vez em quando alguém fala, mas você já reparou como tem rinoceronte na rua? É, sim, realmente. Você viu, passou na janela, passou um vulto enorme, é um rinoceronte. E aí, são dois mistérios. Como é que aparecem tantos rinocerontes na rua? Convenhamos que se aconteceu hoje, aconteceu em qualquer época, mesmo na África, onde tem rinoceronte. Se começar a ter muito rinoceronte andando pela rua, tem algo errado acontecendo. E assim, aumenta o número de rinocerontes e diminui o número de pessoas. E você, com o tempo, conforme a peça vai se desenrolando. E é um texto muito bom. Você vai entendendo que as pessoas vão sumindo porque estão se transformando em rinocerontes. Por que rinocerontes? O bicho é casca grossa. As pessoas vão ficando insensíveis, como se tivessem uma couraça digna de um rinoceronte.
Martin Esslin vai apontando outros também. E você tem ali na França, tem o Ionesco, que veio da Romênia. Você também vai ter ali na França um irlandês chamado Samuel Beckett. Este é o pai de uma peça emblemática que é Esperando Godot. Dois caras, duas pessoas, tá? Podem ser homem e mulher. Duas pessoas estão em um determinado lugar esperando Godot. Godot, que é o título da peça, se escreve G-O-D-O-T, Godot. E Godot não aparece. Godot não aparece nunca, não aparece de jeito nenhum. E eles esperam isso aí, mas Godot falou que viria. Falou. E você não sabe nem se Godot é homem ou mulher, você não sabe nem se Godot existe. E perguntaram para ele, Beckett, afinal, quem é Godot? E ele deu a melhor resposta possível. Se eu soubesse, teria colocado na peça. Houve quem arriscasse o seguinte: o Beckett é irlandês, mas mudou-se para a França e escreveu a peça em francês, que ele, aliás, falava mal. Mas Godot, esse diminutivo, esse final OT em francês é diminutivo, como Pierre, Pedro, vira Pierrot, com T no final, Pierrot, que é Pedrinho. Então, será que Godot poderia ser o diminutivo de God? Seria um deusinho, um deus particular, um deus pequenino? Ninguém sabe e o Beckett não quis ajudar também a descobrir. A gente vai ter Harold Pinter, que ganhou agora, faz 2 anos, se eu não me engano, 3 anos, ganhou o Nobel de Literatura. Está vivo, forte, sacudido e produzindo. O cara vai e escreve uma peça chamada Homecoming, A Volta ao Lar. Um filho, depois de ficar muito tempo fora, volta para casa, casado, trazendo uma esposa. E ele é pessimamente recebido pela família, porque a família é o pai, irmão e tio. E o pai diz para ele: como ousa trazer uma mulher para esta casa? Nunca houve uma prostituta debaixo desse teto desde que sua mãe morreu. A peça é uma porrada, do começo ao fim. Você fala: nossa, que horror. Eu falo: é mesmo? Você achou um horror? Como é que você recebe a notícia de que o almoção de Natal está chegando? A gente não aguenta nem o sangue do nosso sangue. Ele fala de Arthur Adamov, que é russo. Ele fala de Fernando Arrabal, que é espanhol. Ele fala de Edward Albee, que é americano. Albee tem uma peça brilhante que eu gosto muito. Um dia eu vou fazer essa peça como ator, que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Eu tenho o filme, essa peça, que foi feita por Elizabeth Taylor e Richard Burton, que na época eram casados. E esse foi um casal que casou, separou várias vezes. Tomavam porres homéricos e quebravam o pau com força na vida real. Aí eles vão fazer Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Que filme maravilhoso, porque o filme... Falo que o filme é maravilhoso porque o filme é todo ele muito teatral.
a Elizabeth Taylor falou, eu quero fazer essa peça, e o Albee, o autor, falou, não vai dar. Como não vai dar? O personagem da Martha, que seria o seu, porque a peça toda só tem 2 casais, Martha e George, e o outro casal, eu não lembro o nome dele, ela é a moça chamada só de Benzinho, Honey, a peça inteira, ela não tem nome. E o Alvo fala, mas ela, a Martha, ela é mais velha que o marido. O marido já está na terceira idade e ela é mais velha que o marido. Ela está deformada, o corpo dela está deformado. Ela bebe muito, fuma muito, está um horror. Você precisa ver a Elizabeth Taylor, aquela deusa belíssima, fazendo esse filme. Ela se enfeia para fazer o filme. Ela carrega na maquiagem. Ela não estava gorda, que fosse alguma coisa assombrosa. Ela estava rechonchuda, mas aí ela vai e coloca roupas bem apertadas para parecer para demonstrar, melhor dizendo, uma sensualidade forçada. E todo mundo fuma muito e bebe muito o filme inteiro, a peça inteira. É claustrofóbica a peça. E é sensacional. E aí você fala, mas eu não estou vendo nada de absurdo nessa peça. Não tem cantora careca, não tem pessoa que não aparece, não tem rinoceronte. São 2 casais discutindo sobre a vida de casal. E aí chegamos ao ponto. Qual que é o pulo do gato do teatro do absurdo? Qual é o pulo do gato do teatro do absurdo? É o grande problema da humanidade. É o maior problema da humanidade. É o problema que levou a humanidade a todas as suas guerras, e principalmente as guerras que tinham acabado de acontecer quando o teatro do absurdo surgiu. Primeira e Segunda Guerras Mundiais e a Guerra da Coreia acabou num dia, no dia seguinte começou a Guerra do Vietnã. Tudo no contexto da Guerra Fria, um horror. Por quê? Porque nós, como espécie, temos um problema grande, um problema seríssimo. É a nossa dificuldade para uns, impossibilidade para outros, inexistência para outros. Os nossos problemas com a comunicação. Não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que eu entendi. São os nossos problemas de comunicação. Que a gente quer socar as pessoas que não entendem o que a gente fala, que tomam como ofensa alguma coisa que foi completamente despropositada, ou que tomam como elogio uma coisa que era para ser uma patada. Esse é o nosso grande problema. Esse é o grande problema do século XX, do século XXI. Esse é o grande problema da humanidade. Comunicação. Comunicação. E como dói. É isso. Dói. Dói muito.